derrame sobre nós, Senhor, teu Santo Espírito e revela a nós aqui soluções que vão trazer a paz aos corações mais aflitos. Vamos rezar por todas as famílias. Eu coloco a família da Luciene também. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. E quantos problemas não estão acontecendo dentro das casas, dentro das famílias, né? Quanto ataque, quanta coisa está entrando pelo celular e a gente nem vê, né? Hoje, infelizmente, eu recebi umas mensagens, eu fui falando de maneira inocente, querendo atender a pessoa, né? E a pessoa foi falando que estava carente, que estava precisando superar alguns traumas. E eu tinha acabado de assistir uma pregação, né? Do Padre Adriano Zandoná. Não sei se vocês conhecem, né? Padre Adriano Zandoná, na TV Canção Nova, estava assistindo aqui com a Juliana. E eu estava pensando, meu Deus, não é possível. Acabamos de ver um assunto assim. Pessoas que ficam carentes. Se eu vi isso e alguém acaba de me procurar, logo depois de eu assistir uma pregação sobre isso, alguém me procura, é porque eu preciso dar uma atenção para essa pessoa. E eu fui dando atenção, fui falando, a pessoa foi perguntando, eu fui respondendo, e eu fui, não, mas não vá por esse lado, você tem que se valorizar, né? Não fique nessa carência. Só que essa carência foi aumentando e a pessoa foi perdendo a noção das coisas e enviou fotos indecentes. E aí eu tive que bloquear com toda a educação, mas bloqueei a pessoa, retirei do grupo. Quem está no grupo do WhatsApp percebeu que eu excluí uma mulher daí, para que ela não fizesse isso com outras pessoas, né? Mas eu fico pensando, rezando pelas famílias, eu penso, né? Eu acabei de falar com vocês que eu venci a pornografia com a graça de Deus. E hoje em dia, né, eu não acesso as coisas, mas olha só como que o inimigo de Deus, ele tenta se utilizar de pessoas para fazer você retornar a um passado. Eu quero utilizar isso que aconteceu comigo como uma lição para nós, né? Nós nunca podemos nos sentir totalmente seguros ou nos expormos ao mal. Se eu continuasse com essa conversa, mesmo depois dessa pessoa ter me mandado fotos dessa forma, eu estaria me expondo ao mal, né? Eu simplesmente falei, olha, não faça isso, se valorize e é impossível a gente continuar a conversa, né? Mas eu falei, olha, que Deus lhe perdoe, Deus lhe acolha, né? E que você possa se arrepender desse tipo de vida. Um homem casado não pode conversar dessa maneira com alguém, né? Mas eu rezo por essa pessoa, né? Não é a primeira vez que isso acontece, e acontece até também com homens que chegam assim, enviando fotos indecentes para a Juliana, para outras pessoas do grupo. O grupo ele aparece no Google, né, aberto para as pessoas entrarem e rezar. Só que tem entrado gente que chega ali para fazer bagunça, né? Então eu rezo por essas pessoas e rezo a Deus para que a gente não caia em nenhum tipo de armadilha que o inimigo tenta colocar. Às vezes ele vai olhar para o seu passado e vai tentar jogar algo para que a gente olhe para o passado, para que sinta saudade de alguma coisa, né? É nessas horas que o inimigo se aproveita de algumas brechas, se é que elas existem, né? Então eu rezo para que Deus proteja as famílias, proteja mulheres que às vezes no local de trabalho começam a serem assediadas por algum homem que chega ali perfumado, que fala com carinho, porque todo homem traidor, todo homem infiel sabe falar com carinho. Homens também casados que às vezes são expostos, ou a pessoas que entram na internet querendo enviar fotos ou palavras, né? O homem é muito tentado no olhar, mulheres na rua que estão mal vestidas. Ontem a gente estava rezando aqui, né, refletindo sobre o pecado contra a castidade. Então, na verdade, teve o contra a castidade, né? Então a gente tem que vigiar. Eu peço a graça de Deus, essa proteção. Eu peço a proteção. Eu fico até com o coração
o coração dói de ver essa astúcia do inimigo. Eu percebo que quanto mais eu tentar fazer algo de bom aqui, mais ele vai tentar enviar coisas para derrubar, né? Então eu percebo que tem que haver uma vigilância muito forte. E vocês também todos estão lutando pelas suas famílias, né? Cuidado com a sua maior fraqueza, cuidado com algo que você já fez no passado. Não abra brechas. Não abra brechas para algo que você já fez e que você hoje, com a graça de Deus, não está fazendo. Não se sinta seguro, segura. Se esconda debaixo das asas do Senhor, como diz o Salmo. O João diz, precisamos vigiar em todo o tempo. Ele tenta sempre colocar tentações sutis para que tropecemos nelas. Com certeza, João. Jesus fala, né? Os filhos desse mundo são astutos, né? Nós temos que aprender a ser astutos também, a vencer o mal, o vício, com uma virtude, preencher o nosso tempo de boas amizades, de boas atividades, para que não sobre um espaço para o mal. E quando a gente sentir o cheiro do mal, que a gente já jogue ali uma água benta para lavar tudo, né? E quando for pela internet, a gente bloqueia.